Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Hoje vamos estar iniciando a nossa lição número 3 da Escola Bíblica Dominical, que traz por título Eleição e Predestinação. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de falar que vocês podem se inscrever no canal, que tem logo abaixo do vídeo ali tem inscrever-se, e ativar o sininho para receber as notificações quando os vídeos são postados. Também é interessante que os irmãos tenham em mãos a revista da Escola Bíblica para fazer o acompanhamento da lição que vai ser ensinada, ministrada, bem como a Bíblia, um caderno, uma caneta. É uma lição de um tema bem complexo, bem confuso para a sociedade, onde muitas pessoas têm ensinado, pregado e falado tantas coisas aí, mas através da lição nós podemos ver aquilo que como assembleianos nós cremos, amém? Então a lição é a lição de número 3 do dia 19 de abril de 2020, que fala sobre eleição e predestinação. Nosso texto áureo diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 12. Versículos 4 até o 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, como já tinha salientado, eleição e predestinação são termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação, que é a base daquilo que nós vamos estar estudando nesta lição. A doutrina da eleição em Cristo, é isso que nós precisamos ter em mente, que é em Cristo que nós vamos estar trabalhando e vendo a questão da eleição e predestinação. Nossa introdução diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então nós vamos ver a interpretação pentecostal, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. Existe muita crença por aí, principalmente quando nos deparamos com algumas
denominações e ensinamentos calvinistas, então existe algum conflito com relação a isso. Mas o que nós vamos apresentar aqui é o que nós cremos e o que nós acreditamos. Se os irmãos têm esse livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, é importante porque aqui também traz muita coisa a respeito do que nós vamos estudar. Ali fala eleitos, no item tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, ou seja, nós estamos falando sobre eleição e aqui a revista vai dizer que ela é anterior à nossa própria existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, é uma capacitação, é uma dádiva que foi dada por Cristo antes mesmo do mundo ser fundado. E aí eu quero colocar algumas perguntas para que nós possamos já irmos pensando. O que é eleição? Quais as condições da eleição bíblica? O que se espera da nova vida dos eleitos? A necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? O que diz o versículo 4 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E aí depois ele continua no versículo 5 falando sobre a questão da predestinação. Então, a dádiva da eleição, ela precede a nossa própria existência, ou seja, ela foi feita antes da fundação do mundo. Algumas coisas para nós parecem difíceis de compreender, como que algo que nos afeta hoje foi planejado e preparado antes mesmo do próprio mundo ter sido fundado. Mas o nosso Deus, ele é grande, soberano e ele já conhece todas as coisas, não só as que estão acontecendo hoje, mas também aquelas que vão acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Por quê? Porque ele já sabe de tudo já de antemão. Então, assim nós precisamos entender que foi algo criado e planejado por Deus há muito tempo, bem antes da criação do mundo. E o nosso item 1 fala sobre a eleição divina. E é interessante que a eleição divina, ela traz a ideia de escolha. Ela traz essa ideia. Eleição, quando nós nos deparamos em anos de eleições aqui na nossa cidade, nós vemos que estamos fazendo uma escolha, estamos optando entre algumas possibilidades, qual aquela que nós achamos mais conveniente para que esteja na direção da nossa cidade, do nosso estado, daquilo que nós consideramos que devem ser os nossos governantes. Então, eleição por si só, ela traz essa ideia de escolha. E Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo vai mencionar 3 aspectos dessa escolha. 3 aspectos que nós precisamos ter a respeito da escolha que ocorreu. Primeiro dos aspectos que é mencionado ali é em quem fomos escolhidos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da eleição. Fomos eleitos em quem? E a própria lição vai dizer que nós fomos eleitos em Jesus, porque a eleição é cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. 2 Tessalonicenses 2,13 vai dizer: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé
na verdade. Então, nós temos que dar graças a Deus, porque Ele nos escolheu já desde o princípio em Cristo. Fomos escolhidos em Cristo. E o texto ali, ele é bem claro, né? Quando nós falamos a respeito de toda essa questão, ele vai dizer em Cristo. Segundo aspecto da escolha é dizer em que tempo se deu esta escolha. Ou seja, como que ela ocorreu e quando. O tempo é dito como antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, o primeiro aspecto dessa eleição é um aspecto cristocêntrico. O segundo aspecto é um tempo anterior à criação do mundo. E aí nós temos alguns textos que nos embasam com relação a isto. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 17 ao 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifesto agora, porém manifesto no fim dos tempos por amor de nós. Outro texto importante é o de 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E também Tito, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então esse é o segundo aspecto da eleição. Em que tempo ocorreu essa eleição? Antes mesmo de nós havermos nascido. E o terceiro aspecto dessa eleição que diz é qual a finalidade desta eleição, qual o fim ao qual foi destinado. A Bíblia, o próprio texto vai dizer, é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Colossenses 1:22 vai dizer: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, é interessante nós entendermos esses três aspectos, porque eles vão nortear a nossa caminhada durante o nosso estudo dessa nossa lição. Ou seja, nós fomos escolhidos em Cristo, é uma escolha cristocêntrica. Esse tempo, essa escolha ocorreu muito antes da fundação do mundo. E ela tem por finalidade que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Então, esses três aspectos nós precisamos deixar gravados na nossa mente e no nosso coração a respeito da eleição. Deus abençoe.